What's up guys, Teacher Doug here, how you doing? No vídeo de hoje vamos ver 4 dicas para que você possa aprender um segundo idioma com mais velocidade. Let's go! Dica número 1, seriedade e foco. Você deve conhecer pessoas que passaram anos estudando um segundo idioma e que assim não conseguiram de fato chegar no nível avançado. O que ocorre nesses casos? Muitas pessoas, quando estão lá no processo de estudo, elas não levam muito a sério esse processo. Elas gostam daquela desculpinha do tipo: eu tô sem tempo. Eu não tive tempo. De uma aula para outra, quando elas estão num curso, elas nunca têm tempo durante a semana de fazer uma determinada atividade ou de estudar aquele mínimo diário que ela deveria estar estudando. Então, essas pessoas levam todo esse tempo para aprender porque um idioma não é uma coisa pequena para se aprender. Você consegue aprender ele rápido, sim, se você levar a sério, se você tiver um foco para aprendê-lo. Tudo bem? Então assim, é muito simples de ver se você está ou não levando a sério esse estudo do segundo idioma. Então algumas perguntas básicas que você tem que fazer a si mesmo. Bom, você é cheio daquelas desculpas do tipo: ah, hoje eu não consegui estudar porque não deu tempo. Ou você está exposto ao idioma com a frequência que você deveria estar? Outro fator importante, você tem interesse em aprender palavras nesse idioma, você passa tempo pensando sobre questões do tipo: como eu diria isso nesse idioma que eu estou aprendendo? Como eu diria aquilo nesse idioma que eu estou aprendendo? Você fica com aquelas questões de dificuldade do idioma, falando a si mesmo: ah não, mas isso é muito difícil, se convencendo de que determinado tema é tão difícil que você não consegue aprender? Se você tem essas questões de desinteresse, dando desculpas excessivas, passando um pouco tempo exposto ao idioma, é bem provável que você não esteja levando a sério os seus estudos. E assim, quando isso ocorre, é muito provável que você passe anos para aprender o idioma. Nós sabemos que você consegue chegar no nível intermediário, porém, passar do nível intermediário e chegar no nível avançado pode ser uma realidade que nunca vai acontecer, se você não levar a sério a questão do estudo. Então o que você precisa fazer é parar de dar desculpas. Estudar um idioma é estudar todos os dias. Você tem que criar um modo de você estar em contato com esse idioma diariamente. Seja 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. E a questão do tempo você monta. Então assim, estudar um segundo idioma você consegue estudar tomando banho. Você consegue estudar enquanto você estiver fazendo as suas necessidades físicas. Você consegue estudar quando você está tomando café da manhã, quando você está almoçando, quando você está jantando. Então assim, há vários momentos no seu dia em que você tem sim tempo para estudar. A questão é: você está levando a sério esse estudo? Se você não estiver levando a sério, você nunca vai ter tempo, porque você está focando em outras coisas. Então, a primeira dica que eu dou para que você aprenda um segundo idioma é que você de fato leve a sério, que você tenha foco nos seus estudos. É, tá bom. Segunda dica: pare de estudar palavras soltas e comece a estudar frases. Há muitos casos de pessoas que conhecem muitas palavras no idioma, mas não conseguem colocar elas no meio de uma frase, ou seja, elas não conseguem ligar as ideias. E assim, quando a gente pensa em um idioma, o que você tem que ter em mente é que você está aprendendo uma nova forma de comunicar-se. Ou seja, a ideia da comunicação é primordial no idioma. Você aprende o idioma para poder conversar, para poder se comunicar com outra pessoa. Então, você faz isso por meio de frases, você não faz isso por meio de palavras soltas. Então, o que você tem que ter em mente é que aprender frases ajudará você a falar o idioma com mais velocidade do que se você ficar aprendendo palavras soltas. Então, perceba o seguinte: faz de conta que você quer aprender a palavra janela, tudo bem? Por algum motivo você quer descobrir como é que fala essa palavra. Então vale mais a pena você pegar essa palavra e colocar dentro de uma frase e treinar ela do que você simplesmente falar a palavra janela, window, várias vezes. Ah, teacher, mas eu não sei nenhuma frase em inglês. É claro que você sabe. Todo mundo sabe falar meu nome é. Então, my name is. Bom, se você consegue falar meu nome é, my name is, você também consegue falar minha janela é, my window is.
Perceba, ela está no meio de uma frase. My window is. Você consegue, na verdade, na sequência, acrescentar elementos nessa frase para desenvolver ainda mais a sua compreensão da palavra janela e qualificá-la da forma que você quer. Então, por exemplo, se você quer dizer minha janela é grande, basta que você coloque a palavra janela numa frase que tenha também a palavra grande, ou seja, my window is big. Se fosse pequena, my window is small. Se fosse nova, my window is new. E assim por diante, ou seja, você não está apenas aprendendo a palavra janela, mas uma frase que contém a palavra janela. E dessa forma você pode aprender mais vocabulário apenas modificando uma palavra. Mas lembre-se, é mais interessante que você treine essa palavra dentro de uma frase. E dessa forma você vai desenvolver o idioma com mais velocidade. É a verdade. É importante que você tenha essa ideia de que a frase pode funcionar como um motor que desenvolve ideias. Então, imagina essa estrutura do My window is big. Apenas por mudar a palavra window, eu consigo colocar novas ideias e fazer inúmeras frases. Por exemplo, sempre tirando a palavra window e colocando uma outra no lugar. Minha janela é grande, my window is big. Meu carro é grande, my car is big. Meu quarto é grande, my bedroom is big. Meu celular é grande, my cell phone is big. E assim por diante. Ou seja, a frase vai se transformar como um motor que você consegue ir desenvolvendo novas ideias. Tudo bem? Claro que você pode aprender outras frases. Então, não precisa ficar numa frase tão simples quanto essa. Você pode pegar frases do tipo, qual é o seu nome? What's your name? E sair mudando essa palavra name, colocando outras palavras que você queira aprender. Então, qual é a sua casa? What's your house? Qual é o seu bairro? What's your neighborhood? Qual é o seu país? What's your country? E assim por diante. Então você consegue aprender novas palavras dentro de frases. Tudo bem? Memorizar palavras soltas não ajudará você a se comunicar. Lembre-se disso. Ok. Terceira dica: estudo da pronúncia. Para que você fale um idioma de fato, você precisa conhecer os sons que compõem esse idioma. E muitas vezes, aprender uma palavra solta pode não ser a melhor forma de entender essa palavra quando o gringo estiver falando com você. E isso é um pouco engraçado, porque quando a gente está aprendendo um segundo idioma, a gente tem a tendência de falar palavra por palavra nesse idioma. Tipo, exemplo, vou falar meu nome é. A tendência é que eu fale my name is. Ou seja, você percebe palavra por palavra solta dentro da frase. Isso é normal, todos os aprendizes de um segundo idioma, quando estão em níveis básicos, eles tendem a falar dessa forma. Porém, quando você escuta uma pessoa que já é fluente no idioma falando essa mesma frase, você percebe que ela faz conexão entre as palavras. Então, uma palavra se conecta à palavra seguinte. Ou seja, a frase my name is pode se transformar em my name is. Ou seja, tudo conectado. Então perceba, o problema não está na hora que você diz, que você fala. Por quê? A outra pessoa vai te entender. Você falando palavras soltas, mesmo que devagar, a pessoa com quem você estiver conversando, ela vai conseguir entender você sem nenhum problema. O problema está na hora de você entender essa pessoa, porque provavelmente ela não vai falar dessa forma, ela vai conectar todas as palavras. Por isso, uma frase do tipo, o que você vai fazer mais tarde, que uma pessoa aprendiz possa falar, what are you going to do later? Na boca de um nativo se transforma em algo do tipo, what you gonna do later? What you gonna do later? What you gonna do later? Ou seja, tudo conectado. Então, estudar esse tipo de ocorrência da língua é de extrema importância para que você possa compreender nativos com mais velocidade. Então, se desde o início você se preocupar em aprender um modo que os nativos falam, é muito provável que em um curto espaço de tempo você já consiga entender pessoas falando o idioma em nível avançado. Tudo porque você se propôs a aprender os sons da língua lá no comecinho dos seus estudos. Então, essa é uma dica de ouro.
Estude os sons da língua. É mesmo, é? Quarta e última dica: contato com o idioma. Então assim, quando nós pensamos em língua, temos que entender que há um fator de interação conectado a ele. Então, aprender um idioma é aprender a interagir em outra cultura, aprender a interagir com outras pessoas de um outro idioma. Então, qual o maior desafio em aprender um segundo idioma aqui no Brasil? É a falta de contato com pessoas que falem esse idioma. Então, se você se propõe a aprender inglês, mas nunca vai se comunicar em inglês com outras pessoas, bom, provavelmente o seu inglês não se desenvolva tão rápido. Então, quando você leva essa questão da interação muito a sério, a tendência é que você aprenda com muito mais velocidade. Por isso que algumas pessoas dizem que só conseguem aprender um segundo idioma quando elas vão de fato morar em outro país. Porque lá elas não vão ter essa escolha, elas vão ter que interagir no idioma. Ah, teacher, então nunca vou conseguir aprender inglês aqui no Brasil? É claro que você consegue. Eu sou um exemplo, eu consegui aprender inglês sem ter que sair do Brasil. Mas porque eu levei a questão da interação muito a sério. Então, o que é interagir no idioma? É você consumir conteúdo desse idioma, é você buscar falar com pessoas que só falem esse idioma. Então, nos dias de hoje que temos internet, é muito simples. Se você entra em qualquer programa de computador aí ou qualquer aplicativo de celular, você consegue fazer amizades com pessoas fora do Brasil. Ou, sei lá, se você é uma pessoa que gosta de consumir muito conteúdo no idioma que você está aprendendo, de novo, você vai conseguir desenvolver esse idioma mais rápido, porque você vai se acostumar com o modo que as pessoas falam, você vai até, muitas vezes, falar igual elas, sabe, remedando. Então, você consegue aprender mais rápido, mas essa questão da interação, ela tem que acontecer. Você tem que interagir com o idioma de alguma forma, seja por meios online, seja arrumando amizades com outras pessoas fora do Brasil, de algum modo essa interação tem que ocorrer. Então há pesquisadores que defendem a ideia de que você precisa passar no mínimo 5.000 horas em contato com o idioma para atingir o nível avançado. Bom, se isso é uma realidade, imagina quanto tempo você vai ter que passar para atingir um nível avançado no idioma se você estudar apenas meia hora por dia. Eu acho que vai levar muito tempo, tá bom? Muito mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Muito mesmo. Ou seja, você precisa criar meios de vivenciar esse idioma no seu dia a dia. Então, criar meios de incluir esse idioma no seu dia a dia para que você aumente o contato e para que de fato você consiga atingir essas 5.000 horas mais rápido. Então, você pode modificar a linguagem do seu celular, é uma forma de você incluir o idioma no seu dia a dia. Você pode fazer anotações nesse segundo idioma, então isso vai te ajudar a pensar no idioma nesses momentos em que você está fazendo uma outra atividade. Você pode estudar um outro assunto que você queira nesse idioma. Então, por conta de ser um idioma, ele também vai conter informações sobre outros assuntos. Por exemplo, eu estou estudando astronomia, então sou estudante de astronomia. Eu consigo achar essas informações em português, mas eu também consigo achar essas mesmas informações, sei lá, no inglês se eu estiver estudando, ou no japonês. Eu consigo achar qualquer informação que eu queira em outro idioma. Inclusive, eu consigo estudar o português, o próprio português, por um outro idioma. Então é bem interessante que você tenha isso em mente. Se você cria o hábito de fazer os seus estudos em um outro idioma, ou pelo outro idioma, a consequência é que você vai aprender esse outro idioma mais rápido. Então você tem que criar meios, mecanismos de incluir esse idioma que você se propõe a estudar no seu dia a dia. Eu dei o exemplo aqui do estudo, mas você pode incluir ele de outras formas, no seu trabalho, em momentos de interação, de lazer, enfim, tem ilimitadas formas de você incluir ele no seu dia a dia. Basta que você pare, pense e de fato utilize esse idioma no seu dia a dia. Então, seguindo essas 4 dicas, ou seja, levando o idioma a sério, estudando frases ao invés de palavras soltas, estudando os sons do idioma, interagindo no idioma que você se propõe a estudar, você conseguirá aprender ele muito mais rápido.
Ok, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você a abrir os olhos para o estudo e espero que esse vídeo ajude você a não passar anos estudando um segundo idioma, porque essa não é a ideia. É possível sim aprender um segundo idioma de um modo rápido. Então, dentro de 5 anos, qualquer pessoa consegue aprender um segundo idioma. Basta que essa pessoa se proponha e leve a sério as questões do estudo, tá bom? Ah, teacher, mas qual que é o mínimo de tempo para aprender um segundo idioma? Bom, eu acredito numa pesquisa que eu li na faculdade que apontava um mínimo de tempo como 3 anos e meio, tudo bem? Então acho que em 3 anos e meio qualquer pessoa consegue chegar no nível avançado em um segundo idioma, tudo bem? Menos do que isso eu não acredito. Acho sim que você consegue atingir um nível muito fluente, nível intermediário, muito bom, em menos de 3 anos e meio, porém eu só acredito na fluência de fato a partir dos 3 anos e meio, ok? Bom, esse vídeo foi isso, espero ter ajudado você com essas questões linguísticas. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, ou se você tiver mais informações a respeito desse tema, deixe nos comentários também, tudo bem? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Esse vídeo é conteúdo grátis para você, então uma das formas que você consegue me ajudar é deixando o seu likezinho, não custa nada. Como o canal ainda não é grande, a gente nem monetiza os vídeos ainda, então a gente não está ganhando de fato nada com eles. Porém, só pelo fato de você dar um like e compartilhar já vai ajudar muito o canal a crescer, tudo bem? Então se você gosta do nosso conteúdo, ajude o nosso canal a crescer. Dessa forma a gente consegue produzir cada vez mais conteúdo para te ajudar. Então é isso por hoje, muito obrigado por me assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Bye bye!